Começaremos a nova Lei de Abuso de Autoridade, Lei 13.869 de 2019. Vamos começar aqui no item 1. Item 1, aspectos gerais. Item 1, aspectos gerais. Passe um azulzinho aí para ficar bem organizado. O primeiro, 1.1, introdução. Introdução. Olha só, o que nós vamos ter aqui nessa introdução da nossa lei? Eu vou te dar um contexto ali, aonde a lei foi publicada, a tramitação da lei, e depois a gente vai para algumas características importantes também nesse assunto preliminar. Veja só, a nossa Lei 13.869 de 2019, nova Lei de Abuso de Autoridade, foi publicada em setembro de 2019. Só que no seu artigo 45, ela prevê um vacatio legis de 120 dias. Ela entrou em vigor dia 3 de janeiro e parte dela entrará em vigor no dia 25 de janeiro, notadamente a parte aí que foi vetada e o veto foi mantido. A gente já vai falar disso aí. Beleza. Além disso, o que nós tivemos? A nova Lei de Abuso de Autoridade, ela revogou totalmente a antiga Lei de Abuso, que era a Lei 4898 de 1965. Hoje, se você quiser saber dos crimes de abuso de autoridade, Lei 13.869 de 2019. A nova lei de abuso, além disso, alterou algumas legislações penais especiais, algumas leis especiais, a gente vai ver isso também, além de revogar alguns dispositivos lá do Código Penal. Tudo nós vamos ver daqui a pouco. Beleza. Veja, a doutrina, a comunidade jurídica como um todo, já falava da necessidade de uma atualização da antiga Lei de Abuso de Autoridade. A antiga Lei de Abuso, 4898, era de 1965, então era uma lei muito antiga. A doutrina, em geral, já argumentava que a gente precisava de uma atualização no texto da antiga lei. Acontece que a nova Lei de Abuso de Autoridade não foi bem recebida por todos da comunidade jurídica. Por que não? Porque a sua tramitação e posterior publicação ocorreu aí basicamente na reta final em meio a escândalos por parte do poder público, escândalos de corrupção, principalmente aí da Operação Lava Jato. Então veja, para alguns da comunidade jurídica, na verdade, essa nova Lei 13.869 de 2019 teve como finalidade conter a investigação de crimes relacionados aí a colarinho branco, crimes relacionados a poderosos, a políticos, a empreiteiros, do que uma saudável e necessária atualização da lei que estava até então em vigor. Então, parte da comunidade jurídica olha com desconfiança para essa lei. Fala que, na verdade, o objetivo é frear as investigações e não uma saudável atualização da antiga Lei de Abuso de Autoridade. Essa é uma primeira crítica. Mas nós temos também uma segunda crítica, e essa segunda crítica estava na antiga Lei de Abuso de Autoridade já. Muitos doutrinadores argumentavam que na antiga lei, 4898 de 65, quando você lia os tipos penais que estavam lá no artigo 3º e no artigo 4º da lei, você percebia que os tipos penais eram muito imprecisos, muito indeterminados. Você lia o crime lá, você ficava sem saber qual conduta criminosa era abrangida na sua totalidade. Portanto, alguns doutrinadores argumentavam que a antiga Lei de Abuso de Autoridade feria o princípio da taxatividade, um dos desdobramentos do princípio da legalidade. Por quê? O princípio da taxatividade exige que o tipo penal tenha conteúdo certo, conteúdo determinado. E na antiga Lei de Abuso de Autoridade, os crimes lá tinham conteúdo totalmente incerto, indeterminado, ferindo, portanto, esse princípio. Essa crítica da antiga Lei de Abuso de Autoridade permanece na visão de alguns doutrinadores, e eu cito aqui Rogério Sanches e Rogério Greco, na nova Lei de Abuso de Autoridade em relação a alguns delitos. Segundo esses doutrinadores, alguns tipos penais da nova Lei 13.869 de 2019 também possuem conteúdo indeterminado, impreciso, ferindo também, alguns deles, o princípio da taxatividade. Essa é uma outra crítica que alguns doutrinadores fazem aí a certos tipos penais da nossa nova lei.
muito por conta dessas duas críticas que eu acabei de falar, quando o presidente da República recebe o projeto aqui da nova lei de abuso de autoridade para sancionar ou vetar, ele veta vários dispositivos da nova lei. O Congresso Nacional manteve alguns vetos, só que derrubou outros vetos. Então, alguns dispositivos ali continuaram vetados, né? O Congresso manteve, e outros o Congresso derrubou o veto e o dispositivo entrou em vigor. Na verdade, vai entrar no dia 25 de janeiro. Beleza? Parte da lei entrou em vigor no dia 3 de janeiro e parte da lei vai entrar em vigor no dia 25 de janeiro. Mas em janeiro a lei entra totalmente em vigor. E a gente vai analisar também algumas situações, aí eu vou apontar os dispositivos que foram vetados. Beleza? Falei bastante aqui nesse começo, mas é importante para te contextualizar. Beleza? É uma nova lei, uma lei inteira que regulou a legislação antiga, então é muito importante ter esse contexto. Agora a gente vai escrever bastante aqui no quadro, falando primeiro a respeito da finalidade. Finalidade da nossa nova lei de abuso de autoridade. Veja só. Quando a gente estuda direito administrativo, nós aprendemos que o Estado e seus agentes, eles possuem algumas prerrogativas que não são extensíveis, não são ali concedidas aos particulares. Por exemplo, presunção de legitimidade de seus atos. Quando um agente público pratica um ato administrativo, em nome do Estado, nós presumimos que esse ato administrativo é verdadeiro e ele é praticado de acordo com a lei. Só que, não raro, infelizmente, nós temos agentes públicos que ou extrapolam os limites da lei ou eles se desviam da finalidade da lei quando praticam os atos, caracterizando, na verdade, verdadeiro abuso de autoridade ou abuso de poder conferido a eles. Nesse caso, o Estado, quando se vê diante de um ato praticado por agente público eivado de abuso de poder ou abuso de autoridade, ele tem que reprimir essa conduta, além de punir o agente público. Várias normas do nosso ordenamento jurídico têm esse objetivo, na área administrativa, na área criminal. Por exemplo, lei de improbidade administrativa, que tem ali dispositivos que visam coibir atos praticados por agentes públicos que abusem aí do seu poder, né, se desviem da finalidade da lei ou extrapolem os limites legais. Nós temos também os crimes contra a administração pública, lá da parte especial do Código Penal, que pelo menos de forma indireta visam também coibir atos de abuso de autoridade que configurem crimes contra a administração. Antigamente nós tínhamos a Lei 4898 de 65, antiga Lei de Abuso de Autoridade, que, como você já sabe, foi revogada pela nova Lei 13869 de 2019, que, nas palavras de Rogério Sanches e Rogério Greco, tem como finalidade básica modernizar a prevenção, modernizar a prevenção e repressão aos comportamentos abusivos praticados por agentes públicos. Vou grifar aqui embaixo para deixar bonitinho. Comportamentos abusivos praticados por agentes públicos. Basicamente, essa é a finalidade da nova Lei de Abuso de Autoridade. Como você já sabe, tem como objetivo modernizar a antiga lei, modernizar a prevenção e a repressão aos comportamentos abusivos praticados por quem? Por agentes públicos. Nós vamos ver daqui a pouco que o sujeito ativo aqui na nova Lei de Abuso de Autoridade é agente público, só agente público via de regra, beleza? Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Tranquilo. Falamos sobre finalidade, agora temos que falar a respeito da organização da nossa lei. Eu sempre gosto de trazer o item organização aqui no começo das minhas aulas de legislação penal especial. E por quê? Para que você tenha uma visão geral da lei. A gente está na introdução aqui ainda, vamos escrever muito no quadro hoje, então eu gosto de te dar um panorama geral, para que você conheça a lei, você olhe e fale, eu estou sabendo do que a lei trata, eu estou sabendo quais são os capítulos, quais são os temas. Claro, é um pequeno resumo, mas eu já te dou uma prévia. Organização. A nova Lei de Abuso de Autoridade
possui 8 capítulos. Possui 8 capítulos. Se você olhar aí na nova lei, 13.869 de 2019, possui 8 capítulos. Mas como que eu gosto de dividir essa lei? Como que eu acho mais didático para você memorizar de uma maneira mais facilitada? Eu divido da seguinte forma. Primeiro, a gente começa com aspectos gerais. Aspectos gerais, a gente já começou, estamos nele. Aspectos gerais previstos lá dos artigos 1º a 8º, mais artigo 39 da lei, aspectos gerais. Depois, nós vamos para os crimes em espécie, previstos aonde? Dos artigos 9 a 38. Dos artigos 9 a 38. E por fim, nós temos as disposições finais. Disposições finais que estão previstas dos artigos 40 a 45. 40 a 45. Essa é a sua lei de abuso de autoridade, beleza? E a gente vai dividir o nosso conteúdo dessa forma. Primeiro, aspectos gerais. Aqui nos aspectos gerais, do artigo 1º até o artigo 8º, nós vamos estudar temas que vão se aplicar a todos os crimes previstos na lei. Por exemplo, sujeito ativo, por exemplo, elemento subjetivo, ação penal, dentre outros temas que vão se aplicar a todos os crimes da lei. Nós temos ainda, eu gosto de agrupar aqui nos aspectos gerais, o artigo 39. O artigo 39 fala sobre o procedimento da lei. Os crimes da lei de abuso de autoridade serão processados e julgados mediante qual procedimento? Qual que é a norma? Nós veremos que na nova lei de abuso de autoridade, diferente da antiga, não temos procedimento próprio na lei. Nós veremos isso mais à frente. Gosto de trazer aqui por quê? Porque diz respeito aos crimes em geral, beleza? Então a gente já estuda de uma só vez aqui. Nós temos também os crimes em espécie. Estão lá do artigo 9º até o artigo 38. Quantos crimes nós temos na nossa nova lei? 24 crimes. 24 crimes, 24 delitos, tipos penais. Isso sem contar as figuras equiparadas. Porque o que o legislador faz em vários artigos aqui? Por exemplo, no artigo 9º, ele traz uma conduta no caput, uma conduta criminosa, e aí no parágrafo único ele traz várias figuras equiparadas, que vão se equiparar à conduta criminosa do caput. Na verdade, vão constituir crimes ali, ou outros tipos de crimes, que vão receber a mesma sanção penal. Aqui eu nem estou contando as figuras equiparadas. Então veja que a gente tem muita coisa para estudar na nova lei de abuso. E por fim, nós temos as disposições finais, que a gente vai estudar daqui a pouco, que eu gosto já de falar sobre ela nos aspectos gerais. Então veja, eu vou te falar qual que vai ser a nossa metodologia aqui. Letra da lei. É isso que vai cair na sua prova nesse início de vigência da nossa nova lei de abuso de autoridade. Ainda nós não temos nenhuma jurisprudência. A lei acabou de entrar em vigor. As discussões doutrinárias, elas são muito iniciais ainda, até escrevi no seu material, são muito embrionárias. Então, nós não temos aí grandes discussões doutrinárias ainda, está tudo muito no começo. O que sua prova vai te cobrar? A letra da lei. Então, como essa lei nunca caiu em nenhum concurso, eu não tenho como te falar qual que é o artigo que mais cai. Eu tenho que te dar do artigo 1º até o artigo 45. E é isso que eu vou fazer. Todos os artigos da lei serão contemplados. Eu vou esquematizar todos no quadro e eu vou te explicar todos. Vou falar de doutrina pontual, quando for interessante. Vou citar exemplo também, quando o artigo não for muito intuitivo, tudo para melhorar a sua assimilação. Tanto é que o nome da aula, eu gosto de dar Lei de Abuso de Autoridade esquematizada, que eu vou passar esquema da lei inteira aqui no quadro. Beleza? É dessa forma que a gente vai estudar a nossa nova lei. Invariavelmente, eu vou ter que voltar aqui mais à frente, gravar uma outra aula daqui a alguns meses. Por quê? Porque a gente vai começar a ter decisão jurisprudencial, a gente vai começar a ter aí doutrina mais robusta, e aí, com certeza, em vários dispositivos aqui. E aí teremos que voltar e trazer essas atualizações, mas por hora a letra da lei é o nosso guia. Beleza? Olha, começando aqui, nos artigos, portanto, falando
sobre as disposições finais. Disposições finais, lá do artigo 40 até o artigo 44, porque o artigo 45 fala sobre o vacatio legis. Professor, você vai trazer aqui agora as disposições finais? Vou, porque na verdade são disposições que se aplicam aí a toda a lei, diz respeito à lei em geral. É melhor a gente trazer aqui para que a gente mate todas as disposições gerais no item 1 e no item 2 a gente só se concentre nos crimes em espécie. Beleza? Então vamos lá. O que essas disposições finais nos trouxeram? Nos trouxeram algumas alterações. Veja, quais alterações? Alterou a lei de prisão temporária, alterou também a lei de interceptação telefônica, alterou também o Estatuto da Criança e do Adolescente e alterou também o Estatuto da OAB. Até o Estatuto da OAB, né? Não contente em alterar toda a lei de abuso de autoridade, revogar, a nova lei ainda alterou um monte de coisa em outras leis. Para a nossa alegria, né? Mas enfim, alterações, lei de prisão temporária, lei de interceptação telefônica, Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto da OAB. A gente vai tratar dessas alterações aqui? Não vamos. Por quê? Quem tem que tratar com você é o professor que for ministrar a respectiva lei. Não dá para a gente tirar o dispositivo isolado e tratar na aula. Não, tem que ser tratado em conjunto, trabalhado em conjunto com outros dispositivos. E, obviamente, a gente não tem tempo de falar sobre a lei de prisão temporária inteira aqui. Nossa aula é de abuso de autoridade. Eu estou trazendo para você, para que você saiba, tem que atualizar o seu material em relação a essas leis. Não houve revogação, houve alteração de alguns dispositivos apenas. E você vai ter que trabalhar com isso aí na respectiva lei penal especial. Além de alterações, nós tivemos também algumas revogações promovidas pela nova lei de abuso. Quais foram essas revogações? Veja, primeiro, já até te falei, revogou a lei 4898 de 1965. A antiga lei de abuso de autoridade foi revogada na íntegra, expressa e integralmente. Não existe mais. Nós temos também revogações. Artigo 150, parágrafo 2º do nosso Código Penal. Revogado? Revogado. Além disso, nós temos uma última aqui revogação, que é a do artigo 350 do nosso queridíssimo Código Penal. Beleza. Ó, artigo 150, parágrafo 2º. Aqui foi revogado apenas o parágrafo 2º do artigo 150. O artigo 150 é o crime de violação de domicílio. O crime em si não foi revogado. O que foi revogado foi apenas o parágrafo 2º, que trazia uma causa de aumento de pena, no caso ali do sujeito ativo ser, no passado, né, funcionário público. É apenas o parágrafo 2º que foi revogado. Beleza? Já no artigo 350 do Código Penal, violência arbitrária ou abuso de poder, esse delito foi revogado como um todo. Aí sim, o artigo 350 como um todo. Olha, isso aqui é interessante. Por que é interessante? Porque no caso aqui do artigo 150, parágrafo 2º do Código Penal, na antiga lei de abuso de autoridade, 4898 de 65, nós tínhamos a discussão, né, no passado bem recente, né, porque a lei acabou de ser revogada, mas no passado a gente tinha a discussão se a antiga lei de abuso de autoridade tinha revogado essa causa de aumento de pena do artigo 150. Nós tínhamos. A maioria da doutrina entendia que sim, que a antiga lei de abuso de autoridade tinha revogado tacitamente aí o artigo 150, parágrafo 2º do Código Penal. Hoje a gente não tem nem mais discussão, porque a nova lei foi lá e expressamente revogou. Beleza, melhor para o nosso estudo. Mas veja, mais interessante ainda é o artigo 350 do Código Penal.
Na antiga lei de abuso, Lei 4898 de 65, também nós tínhamos essa discussão. A maioria da doutrina entendia que a antiga lei de abuso tinha revogado o crime do artigo 350 do Código Penal, exercício arbitrário ou abuso de poder. Só que violência arbitrária ou abuso de poder, perdão. Só que o que acontece? O STF tinha uma decisão onde ele entendia que, na verdade, a antiga lei de abuso de autoridade não tinha revogado o artigo 350 do Código Penal. Então, doutrina majoritária ia num sentido e o STF tinha uma decisão em outro sentido. Isso causava muita dúvida, principalmente aí nas provas de concurso. Isso acabou. Melhor para nós. Por quê? Hoje, a nova lei de abuso de autoridade expressamente revogou o artigo 350 do Código Penal. Por isso que é importante eu trazer as alterações e as revogações. Às vezes o aluno fala, mas está falando de alteração de outra lei, revogação de outro dispositivo? Pois é, mas impacta uma discussão doutrinária que se arrastava durante anos e agora cessou. Revogado expressamente aqui pela nossa nova lei de abuso de autoridade. Beleza? Para a nossa alegria também. Fechamos aqui esse ponto. Agora, vamos começar o item 1.2. Item 1.2. Aqui analisaremos os sujeitos do crime e características gerais. Características gerais. Beleza. Aonde está isso? Artigo 1º e artigo 2º da nossa nova lei de abuso de autoridade. Risque aí em azulzinho para ficar bonitinho, né? Quando a letra não é muito bonita, a gente enfeita para ficar mais visual para você. Veja, todos os pontos eu vou trazer o respectivo dispositivo para que você tenha aí a possibilidade de ler o artigo da lei, comparar com os temas que eu estou trazendo. Então, sujeitos do crime e características gerais. São características gerais que serão aplicadas a todos os crimes da lei. E eu vou pontuar isso também ao longo delas aqui. Mas vamos começar, primeiramente, com o sujeito ativo. Vou escrever em extenso aqui, que é a primeira vez que eu estou falando. Sujeito ativo. Veja, qual que é o sujeito ativo, ou quem é o sujeito ativo na nova lei de abuso de autoridade? Ou seja, quem pode cometer crime da nova lei de abuso de autoridade? Será que qualquer pessoa? Não. Somente pode cometer crime da lei se for agente público. Então, somente agente público, em regra, comete crime aqui da nova lei de abuso de autoridade. Portanto, devemos concluir que estamos diante de um crime próprio. O que é um crime próprio? Crime próprio é aquele onde eu vou exigir uma condição especial do sujeito ativo. Não é qualquer pessoa que pode praticar crime da lei 13.869 de 2019. Não. Para que pratique crime da lei tem que ser o quê? Agente público. Beleza? Então coloque aí. Tem que ser agente público. Tranquilo. Você sabe que tem que ser agente público. Mas veja, o que é agente público para os fins da nova lei de abuso de autoridade? Essa resposta está contida ali no artigo 2º da nossa nova lei de abuso de autoridade. O artigo 2º que nos dá o conceito de agente público para os fins da nova lei de abuso. É um conceito bastante amplo. Se você olhar aí na sua lei, no artigo 2º, né, até peço licença para o legislador aí, mas eu acho que está muito bagunçado. Eles não prezaram pela didática ao conceituar agente público. Aí você tem no caput, você tem os incisos de exemplo, você tem parágrafo único. Aqui eu vou esquematizar os conceitos para você e é a mesma coisa do que está no artigo 2º. Agente público é todo aquele que exerce cargo, emprego, função ou mandato. Função ou mandato. Então, todo aquele que exerce cargo, emprego, função ou mandato, beleza, na administração direta ou
indireta. Na administração direta ou indireta. Se você olhar no artigo 2º, está na administração direta, indireta ou fundacional. Mas a administração fundacional está dentro aqui da indireta. A administração direta ou indireta de qualquer dos poderes, de qualquer dos poderes, ou seja, pode ser poder legislativo, pode ser poder executivo, pode ser poder judiciário, de qualquer dos poderes dos entes federados, ou territórios. O legislador foi bem amplo aqui. Então, dos entes federados, União, estados, DF e municípios, ou ainda dos territórios, que apesar de ser uma autarquia aqui, né, não está da administração indireta, uma autarquia territorial, está expresso aí na nossa lei, a gente coloca aqui também. Então, todo aquele que exerce cargo, emprego, função, mandato, na administração direta ou indireta e também fundacional, de qualquer dos poderes, dos entes federados ou territórios. Veja que é um conceito muito amplo, bastante amplo de agente público. E ainda o legislador continua. Ele quer ser bem exaustivo aqui. Ainda que, aí acrescente, ainda que, de forma transitória, ou seja, transitoriamente, ou sem remuneração. Ainda que de forma transitória ou sem remuneração. Né? Imagine, aqui é a figura do mesário eleitoral e também do jurado. Mesário eleitoral e também jurado, eles vão exercer o quê? Eles vão exercer função pública. Só que eles serão permanentes? Não, será de forma transitória. Né? Só no dia do júri, aí, geralmente um dia, mas pode se estender por mais, e também no dia da eleição, de forma transitória. Vão receber alguma remuneração? Não, né? Vão receber um lanchinho ali no final da tarde e um almoço, mas remuneração não vão receber. Podem ser considerados, enquanto estiverem aí no exercício da função, agentes públicos para os fins da nova lei de abuso de autoridade? Sim, pode ser de forma transitória ou sem remuneração também, ainda que de forma transitória ou sem remuneração. E aí acrescente também mais uma disposição do legislador. Por qualquer forma de investidura ou vínculo. Por qualquer forma de investidura ou vínculo. Nomeação, contratação, designação, eleição, tanto faz, qualquer forma de investidura ou vínculo. Então perceba que o nosso conceito de agente público para a lei de abuso de autoridade aqui é muito amplo, é bem amplo, beleza? E você tem que saber isso. Duas observações. Primeiro, quando você olha nos incisos do artigo 2º, ali o legislador trouxe exemplos do que seria aí agente público, né? Só que trata-se de um rol exemplificativo. Na verdade, nem precisava conter isso aí. Basta se encaixar na definição aqui que eu trouxe para vocês, que é a do artigo 2º, só que de forma mais esquematizada, que é considerado agente público. Mas, pecando pelo excesso, o legislador trouxe alguns exemplos. Então, os incisos do artigo 2º são exemplos, é um rol exemplificativo. Cabe outras espécies? Sim, várias outras. Qualquer uma que se encaixar, qualquer pessoa que exercer aqui na forma do artigo 2º, na forma que eu trouxe para você, será considerado agente público e pode ser sujeito ativo aqui da nova lei de abuso de autoridade. Nos incisos do artigo 2º está lá, é membro do Poder Executivo, membro do Poder Legislativo, membro do Poder Judiciário, militares, tem vários ali. Né? Cabe em relação àqueles e em relação a vários outros também, como eu disse, é um rol exemplificativo. Segunda observação, veja, isso aqui é muito interessante. Via de regra, qualquer dos crimes da lei, do artigo 9º até o artigo 38, onde estão os crimes, podem ser cometidos por qualquer agente público aqui na forma do que eu trouxe no quadro. Né? Qualquer um que se enquadrar nesses conceitos que eu trouxe aqui. Só que cuidado. Alguns tipos penais vão restringir um pouco mais o sujeito ativo. Não será qualquer agente público que poderá cometê-lo, mas sim determinada categoria, determinada ali, espécie de agente público. Por exemplo, cito um só para que a gente possa visualizar.
o primeiro crime do artigo 9º que a gente vai estudar. No crime do artigo 9º, o sujeito ativo tem que ser autoridade judiciária, juiz, desembargador ou ministro. Então veja, é agente público? É, mas não é qualquer agente público. Há uma restrição maior do tipo penal. Alguns tipos penais, alguns crimes da lei vão fazer essa restrição. A gente vai ver isso crime a crime. A gente vai pontuar certinho para você. Mas veja, o que importa é você olhar para o tipo penal e analisar, olha, quem que pode ser sujeito ativo aqui? Qualquer agente público que tiver a atribuição de praticar a conduta aqui prevista no tipo penal. E eu vou falar isso para vocês também ao longo dos crimes. Beleza, tranquilo, mas via de regra, qualquer agente público pode praticar. Todos eles são considerados crimes próprios, beleza? Não se esqueça disso. Fechamos aqui.